E aí, pessoal, tudo certo? Professor Leonardo Alex aqui para mais um vídeo. E antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de receber um feedback de vocês, pois eu comprei uma lâmpada, né? Na verdade, eu comprei duas lâmpadas, essa daqui para fazer um teste, e uma outra um pouquinho maior, de cor amarelada, essa aqui é branca, que eu estou fazendo uns testes aqui para ver a luminosidade do canal. Eu estou com a luz aqui do quarto apagada, estou com uma luz branca aqui, uma lâmpada amarela grande aqui atrás do computador. E eu gostaria de saber de vocês se a qualidade do vídeo, da luz, melhorou ou piorou. O que vocês preferem? Me contem a imagem como estava antes ou a imagem como está agora, tá bom? Esse canal é construído por mim e por você que assiste o vídeo, então eu gostaria de receber essa ajuda, tá bom? Então escreve aí antes de qualquer coisa, pausa esse vídeo, Léo, assim tá melhor, Léo, assim tá pior. Dá uma justificativa aí, que eu quero sempre melhorar a qualidade dos vídeos, tá bom? E hoje quem deixou a pergunta foi a Daiane Rocha. E esse é um comentário antigo já. Tem uma lista grande de temas e eu sempre vou seguindo a ordem, tá bom, pessoal? Eu busco seguir essa ordem. E ela deixou, na verdade, 3 perguntas, mas eu vou separar essas 3 perguntas em 3 vídeos diferentes para que você não perca o seu tempo, tá bom? Assim você assiste o vídeo a qual você tem interesse no tema, tá bom? Então, ela disse assim na primeira pergunta. Olá, Léo! Gosto muito dos seus vídeos e eles nos ajudam muito a ter uma visão sobre carreira. Obrigado, Daiane. Eu fico muito feliz de estar podendo participar da vida de muitas pessoas aqui, né, contando um pouquinho sobre o cotidiano do professor. E ela falou, uma das perguntas, né, é se o começo foi difícil na carreira de professor. Então, nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho como foi o início da minha carreira de professor, tá bom? Aqui no canal a gente fala muito sobre o conteúdo, né? Eu já falei como foi o meu primeiro dia como professor, mas eu queria que vocês compreendessem como foi o início da minha carreira, ou seja, o meu primeiro ano como professor, o que eu passei e diversas coisas, tá bom? Então eu elenquei alguns tópicos aqui que eu gostaria de comentar com vocês, tá legal? Bom, o primeiro eu queria contar para vocês como eu ingressei na carreira de professor, né? Eu não fui parar do nada dentro de uma sala de aula. Os meus vídeos não são gravados aqui de uma ideia que eu tenho, nada disso. Meus vídeos eles são sugeridos por vocês. Vocês podem ver aí que toda vez que eu abro um vídeo, praticamente quase 99, 100% dos vídeos são respondendo perguntas dos inscritos, né? Então não é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, é uma coisa que eu vivo, tá bom? Então, como eu não fui parar num passe de mágica dentro de uma sala de aula, como que eu fiz? Primeiro eu precisei terminar, né, a licenciatura em pedagogia e eu estudava muito, pessoal. Eu gravava vídeo para o YouTube de estudos, eu vou trazer vídeos de estudo para vocês, tá bom? Eu lia muitos livros, eu ainda leio muitos livros, estava atento a tudo, tá? E no último ano da minha faculdade, eu comecei a prestar concurso público nas cidades próximas, não na minha porque não estava aberto. Comecei a prestar processos seletivos, todas por prova objetiva e dissertativa, e tirei boas notas. E nisso, logo no ano seguinte, né, eu já fui chamado para ser professor por meio de um processo seletivo, tá? O município, eu vou falar aqui para vocês, eu nunca falo, mas eu vou falar porque não tem problema, tá bom? O município que eu comecei foi Ilhabela, São Paulo, é litoral de São Paulo. Eu não sei se você conhece, comenta aí pra mim. E eu comecei lá, tá bom? Eu sou de Caraguatatuba, como eu já disse em muitos vídeos, e eu comecei em Ilhabela por meio de um processo seletivo. Então foi assim que eu ingressei na carreira de professor, tá bom? Não foi em escola particular, não foi um concurso público, não foi um edital, sei lá, de substituição, só se inscrever e dar o nome que vai, não. Eu precisei passar por uma provinha e ser aprovado, classificado, chamado, aprovado em exame médico, exame psicológico, tá bom? Foi assim que eu comecei. Bom, se o começo foi difícil, eu tive um pouquinho de problema, né, que eu considero, ninguém nunca reclamou, mas eu considero que eu tive, porque hoje eu vejo como eu sou muito melhor nisso. Na questão de didática, tá bom, pessoal? Pelo menos eu, lá na minha faculdade, não aprendi nada sobre didática.
né? Praticamente, porque eu não lembrava de nada. Minha disciplina de didática foi à distância. Eu tinha várias presenciais e algumas de distância. E eu penso o quão grave isso é hoje, você oferecer uma disciplina de didática à distância para os alunos de pedagogia. Como que o aluno vai aprender a ensinar se ninguém está falando para ele, ó, você vai fazer assim, assim e assim, né? Existem milhares aí de maneiras, né, formas didáticas por aí, que a didática é um ensino. Como que você vai fazer para ensinar? Eu fazia do meu jeito, né? Não era nada errado, não fazia nada de errado, não precisa se preocupar, mas é como o Tardif diz, né? São saberes docentes. Os anos vão passando, a gente vai aprimorando, né? Então, eu acredito que lá no começo, se alguém tivesse me dado uma instrução a mais de didática, teria sido muito melhor do que foi, porque foi um ano praticamente excelente, na minha visão, tá bom? Outra questão são os parceiros que me auxiliaram na minha caminhada no meu primeiro ano como professor. Eu acho que eu não falei aqui, mas eu já tenho 6 anos como professor, tá bom? Então, eu não sabia, pessoal, preencher uma caderneta sequer, tá bom? Porque na faculdade nós não aprendemos isso. Você aprendeu a preencher uma caderneta na faculdade? Ou quem não está cursando, está assistindo esse vídeo porque gosta dos meus vídeos, a gente não aprende, tá bom? Ninguém vai chegar lá na faculdade e falar assim, ó, alunos, estudantes, para preencher uma caderneta é assim, assim, aqui vai o nome, aqui vai o dia, aqui vai o número, que não sei o que, o conteúdo. Não existe isso. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender na prática. Eu acho que eu já até contei essa história em algum vídeo aí do canal, que se não fosse uma professora lá para me ensinar, que ela falou, ó, Léo, vem cá, minha amiga até hoje, um grande abraço para ela. Vamos fazer aqui, você põe isso, aqui você põe isso, ou seja, não veio de coordenadora, não veio de diretora, não veio de ninguém, veio de uma professora, né? Eu tinha um 4º ano, ela tinha um 5º, mas ela teve a vontade de me ensinar, eu agradeço muito até hoje porque eu aprendi, tá bom? Então essa também foi uma dificuldade, porque se você não tem uma pessoa que é um parceiro para te ensinar, a coisa acaba ficando complicada, né? Questão de distância, tá bom? Eu rodava mais de 30 quilômetros da minha casa, eu ia com a minha motinha, naquela época eu não tinha carro ainda, né? Que foi por meio desse serviço de professor que eu consegui, digamos que, crescer em patrimônio, né? Em bens materiais, tá bom? Só tinha uma motinha, né? Logo quando eu casei, e eu ia de moto até a balsa, deixava minha moto estacionada em São Sebastião, uma guarita que tinha lá, e atravessava a pé para não pagar o transporte da moto, né? Que, se eu não me engano, era quase R$ 10 lá atrás, 6 anos atrás. E eu não tinha condição de pagar esse transporte, porque minha esposa estava desempregada e o único dinheiro que entrava em casa era o meu salário. Então eu deixava a moto em São Sebastião, atravessava a pé e para não pagar um ônibus em Ilhabela, eu ia andando a pé até a escola, que era mais ou menos 1,5 km, tá bom? Então a questão de distância também foi um empecilho, por quê? Como era muito longe, eu tinha que andar a pé, tinha que pegar uma balsa, eu chegava em casa muito cansado, chegava à noite, né? E de manhã já tinha que voltar. E como minha esposa estava desempregada, eu queria ganhar um dinheiro a mais para pagar as contas. E eu torcia para que um professor faltasse, fosse viajar, pegasse uma abonada. Para quem não sabe, abonada é uma falta que você tem direito, tá bom? São 6, dependendo do município. Tem município que são 3, tem município que nem tem. Mas alguns lugares tem. Né? Ou se algum professor ficasse doente, para que eu fosse substituir esse professor e ganhasse a mais. Como sempre, em todo lugar precisa muito de professor, eu substituía todos os dias. Ou seja, eu trabalhava de manhã ou à tarde, que era o meu cargo, agora não me recordo direito, e no outro período já substituía em todas as salas. Então, com isso eu conseguia ganhar um dinheirinho a mais, tá bom? Só que aí eu saía à tarde de lá, voltava à noite para casa, às vezes a balsa parava e era muito complicado. Isso também aconteceu no meu início de carreira, mas tudo é como um aprendizado, né? Hoje em dia eu trabalho muito mais próximo de casa, trabalho no mesmo município que eu moro, sou concursado, então o começo é difícil, mas a gente vai melhorando conforme os anos vão passando, tá bom? Uma outra questão que eu anotei aqui, pessoal,
são o comportamento de alunos, né? Mas isso também é como o Tardif diz, são saberes docentes. Quando a gente passa por uma situação, a gente meio que cria uns anticorpos, tá bom? Em referente àquilo, e a gente vai aprendendo toda vez que aquilo acontece a lidar com aquelas situações de maneira mais fácil, tá bom? Hoje em dia, você pode ver aí que os professores mais antigos, você vai assistir uma aula no estágio, você vai falar assim, nossa, aquele professor é bravo, que não sei o que, com aquele professor as crianças não bagunçam. Mas com aquele outro professor as crianças bagunçam, a sala pega fogo. Então, quanto mais antigo o professor é, provavelmente, não é em todos os casos, mas provavelmente as crianças vão ser mais comportadas, tá bom? Lógico que vai ter algum bagunceiro também no meio, né? Que algumas crianças extrapolam um pouquinho, mas o professor consegue ter maior controle da situação. Então, quando a gente ingressa na carreira, o que acontece? A gente pode ter alguma dificuldade em relação ao comportamento dos alunos, tá bom? Uma coisa que eu anotei aqui também é o conhecimento sobre leis, né? Que quando eu entrei eu era muito cru em lei e conforme a gente vai ficando velho em alguma profissão, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Lógico que eu tive que estudar bastante também e teve um dia, pessoal, que eu até cheguei a chorar numa saída de uma aula, tá? A aula já tinha acabado, foi em outra situação, não foi nada com o aluno e eu chorei, né? Eu me senti constrangido. Só que eu não vou contar isso nesse vídeo, que esse vídeo não é para isso. Se você tiver interesse, você comenta aí. Léo, quero saber dessa história. Conta aí pra gente. Aí eu gravo um vídeo especial para isso, tá bom? Mas esse vídeo não é de uma história. E se fosse hoje, pessoal, a conversa ia ser diferente, né? Eu não iria aceitar aquilo que há 6 anos atrás eu aceitei, tá bom? Então a gente vai conhecendo de leis e isso é um fato ruim, né? Porque a gente entra cru numa profissão. Essa é a verdade em relação à legislação, o que pode, o que não pode. Eu também era muito novo, né? Não conhecia as leis, mas serve de um ensinamento aí para todos nós, tá bom? Fica como lição. Procure as leis, procure o seu direito, faça valer a lei, tá bom? Porque a lei é para todos, né? Apesar que no sistema em que nós vivemos no país, né? Às vezes a gente vê alguma coisa ou outra aí que não está de acordo com a lei, principalmente em reportagens que o filho de fulano de tal matou tantos e não foi preso. Mas aí são outras questões, tá bom? E também o último tópico que eu elenquei aqui, sobre o começo, uma coisa que me deixou muito alegre, muito contente, foi o reconhecimento social. Isso acontece até hoje, tá bom? Apesar de os professores não serem muito valorizados, digamos assim, não sei nem se é essa palavra correta, existe um reconhecimento social, né? Quando a gente fala de alguém, você conhece aquela pessoa que não sei o quê, aquele lá é professor, né? Existe muito respeito com os professores em determinados casos também, e uma coisa que me deixou muito feliz foi o reconhecimento dos pais. Professor, no final do ano no caso, né? Professor, muito obrigado, você ensinou meu filho não aprendia, achei que meu filho nunca ia aprender a ler, nunca ia aprender a escrever, com você ele conseguiu, que não sei o que não sei o que. Então, são elogios, né? Um reconhecimento, não é só questão de elogio, porque a pessoa pode nem te elogiar, mas se ela reconhece o que você está fazendo, é extremamente gratificante, né? Quem que não gosta de ser reconhecido? Você gosta, eu também gosto, né? Então, esse foi todo o começo, essa foi toda a minha história no meu ingresso na carreira de professor, tá bom? Então, para a Daiane eu vou gravar mais 2 vídeos ainda com outros temas, mas se você gostou, deixa seu like porque é muito importante. Eu preciso saber o que as pessoas que assistem meu canal estão gostando ou não estão gostando, tá bom? Se você deixa o like, eu sei que eu devo continuar assim. Agora, se você deixa o dislike, deixa um comentário explicando o porquê, né? O que eu deixei de falar, o que eu falei que te desagradou. E assim a gente vai construindo esse canal juntos, tá bom? Se inscreve no canal se é a sua primeira vez. Um grande abraço a todos, até a próxima e fui!